E aí galera, como é que vai? Beleza? Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para um vídeo empolgante, né? Sempre falando de história e também da Palavra de Deus. Mas antes de prosseguirmos, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações e não esqueça de deixar aí o seu like para estar abençoando aqui. Quando você deixa o like, aí o que acontece é que o YouTube entende que o conteúdo é relativo e ele vai divulgar esse nosso material para outras pessoas. Hoje iremos falar sobre a onisciência de Deus. Nós sabemos que existem outros atributos de Deus, que é a onipresença, que é o fator de Deus estar presente em todos os lugares, e a onipotência, que é a respeito de Deus ser todo-poderoso. Não há nenhuma dificuldade em entender esses dois atributos, mas quando falamos da onisciência de Deus, alguns questionamentos vêm à nossa mente. A respeito disso que nós iremos falar hoje. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E a Bíblia fala que da história da rebelião no céu. A Bíblia fala que Deus criou alguém que era perfeito, né? E está no livro de Ezequiel 28, capítulo 13 e 17. E nós iremos ler lá. Que diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja, já fala que Deus criou alguém perfeito. E como alguém perfeito se torna o inimigo de Deus, né? E traz toda a dor para este mundo. Está no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12, de 12 a 14. Nós vemos lá, são passagens muito bem conhecidas. 14, do 12 ao 14. Como caíste do céu, diz assim, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É isso que diz o texto. Mas veja, se Deus ele é onisciente, ele tem esse atributo que é a onisciência, sabendo de todas as coisas, ficaria muito fácil de resolver a questão até aqui. Era simplesmente o fato de não ter criado a Satanás. Veja, ninguém é mais inteligente que Deus. A Bíblia fala que ninguém pode aconselhar a Deus. Veja, parece simples para a gente, até às vezes algumas crianças poderiam trazer esse argumento, mas assim era fácil, era só Deus não ter criado ele. A Bíblia diz aqui que o texto, que por causa da formosura que Deus havia dado a ele, os brilhos das pedras, que os engastes, até que ele começou a se corromper por aquilo que de estar próximo ali, e aquilo que ele havia tido, e ele começou a querer se achar como Deus. Ora, também dá uma outra solução aqui para Deus, né, como ser humano, criasse ele como um ser simples, e aí nós não teríamos toda a dor e o pecado existentes no mundo. Veja, mas Deus é muito mais sábio que eu e você e qualquer criança que traz esse tipo de argumento. Eu acredito que a onisciência de Deus, esse é um modo particular meu, e acho que nós iremos falar tratando desse assunto neste vídeo, é o que eu acredito como que é esse atributo. A onisciência prevê que Deus conhece tudo, né? Tem um conhecimento profundo de todas as coisas, sabe de todas as coisas, mas as pessoas veem a onisciência de Deus realmente como se fosse um caminho único. E eu quero apresentar aqui para você o modo que eu entendo que a onisciência de Deus é o conhecimento profundo de todos os detalhes dos nossos dois caminhos. Quando Deus ele criou, né, Lúcifer e também os outros anjos, aqueles que se rebelaram e aqueles que também não se rebelaram, Deus conhecia profundamente, né, todos os detalhes, né, tanto do caminho correto e tanto do caminho ruim. Então quando Deus ele cria, sabe, mesmo conhecendo, ele faz a aposta, né? Vendo, puxa vida, se
forem pelo caminho, vai ser muito bom. Se andarem no caminho, seria muito bom. E essa mesma problemática era trazida quando nós temos aqui o Éden, o homem no Éden. Se Deus já conhecia e saberia que o homem ele iria pecar, né? Ele iria errar, para que Deus criou a árvore da vida? Era simplesmente por muito pouco tempo mesmo, não criava a árvore da vida, eles deixava a árvore da ciência, somente da ciência do bem e do mal, ali porque iriam pecar, né? Não teria problema de estar enviando os anjos a guardar ali a árvore, porque Deus também conhecia o caminho. Olha, se obedecerem, não coma, se vocês andarem, vai dar tudo certo. Agora, se vocês escolherem este outro caminho, Deus conhecia o que aconteceria se escolhesse aquele outro caminho, mas conhecia o que aconteceria se obedecessem a Deus e andassem no caminho de Deus, sempre conhecendo as duas possibilidades. E Ele aposta, né, realmente em que nós, quando criou o ser humano com todo amor, que nós escolhêssemos o caminho correto. Mas assim também está descrito na Bíblia. Quando ele vai levar o povo, ele diz assim: gente, eu vou colocar para vocês a bênção e a maldição. Olha só que legal. Olha o conhecimento profundo, a onisciência de Deus dos dois caminhos. Vai ser, se você for obediente, a vossa terra será boa, os vossos filhos, bendito será quando entrares, bendito quando saíres, não haverá estéril no meio de vocês, tudo ocorrerá bem, as coisas andarão, irão para frente, a chuva, vocês serão, as nações temerão de vocês, um de vocês fará fugir 1000, dois de vocês a 10.000, e ninguém terá poder para resistir vocês. Então vocês serão, muitas bênçãos, vocês serão poderosos, mas se vocês, só diz assim, andar, agora falando do outro caminho, andarem naquele outro caminho, o que vai acontecer nesse outro caminho? Me conhecendo os dois, não é negação da onisciência de Deus. Olha, vocês serão, os inimigos virão sobre você, a chuva não cairá sobre o seu solo, vocês terão muitos problemas. Maldito quando entrarem, maldito quando saíres, vocês serão levados por uma terra estranha. E a Bíblia descreve tudo o que aconteceu com o povo de Israel, porque eles haviam sido desobedientes. Então Deus enxergou na desobediência tudo que iria dar de errado. Por isso que em Provérbios capítulo 14, 12, nós temos uma mensagem que diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Veja, Deus conhecendo profundamente o nosso caminho, Ele pede, anda no meu caminho. E é isso, né, que é dessa maneira que eu vejo a onisciência de Deus. Mas eu vou trazer aqui um exemplo de alguns personagens. Veja, em 1 Samuel capítulo 9, eu quero que vocês abram a sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 9 e 14, vamos lá, 1 Samuel, eu vou abrir a minha aqui também, Josué, 1 Samuel, aqui estou achando já na minha, 9, 14 ao 19, que diz assim, olha, não sei se vocês conhecem a história de Saul, mas Saul foi um homem que Deus escolheu. E quando fala, nossa, que Deus escolheu, esse cara deve ter sido o máximo, né? Ele era alguém muito bom, porque Deus havia escolhido, Deus orientou. Deus nunca vai colocar alguém perverso, é um castigo sobre o povo de Deus. Mas diz assim, nós vamos ler do 14 ao 19. Subiram, pois, a cidade ao entrarem, e eis que Samuel lhe saiu ao encontro, que era um profeta, para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a esta hora, te enviei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei ao meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor disse: eis que o homem de quem eu já te falara, ele dominará sobre o meu povo. Saul chegou no meio da porta e disse: mostra-me, peço, onde é a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declarei. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou de Saul e ele se tornou uma outra pessoa. A Bíblia fala que ele também profetizou, e muitos pensavam, nossa, ele também não está entre os profetas. Vejam, Deus escolheu a Saul, meus queridos, e ele se rebelou contra Deus. Mas Deus, ele viu
tudo de bom que Saul seria na sua onisciência se andasse no caminho de Deus. Mas também conheceu e conhecia tudo de mal, tudo que Saul fez, como perseguir a Davi, e outras coisas que ele fez, como consultar o necromante, né, para consultar os mortos, tudo de mal Deus conhecia, porque andou no caminho também que não era o caminho do Senhor. Deus sempre conhecendo os dois caminhos. Ora, olhando assim, a gente vai falar, puxa, se a onisciência de Deus previsse só um caminho, eu jamais poderia ter escolhido a Saul como rei. Por qualquer um de nós não teríamos colocado Saul, mas Deus escolheu. E Deus apostou no conhecimento do bom caminho que Saul poderia ter escolhido. Mas tem um outro aqui, sabe, que a Bíblia diz que Deus também escolheu. Agora você vai ficar assustado, porque outro esse que Deus escolheu está em 1 Reis 11, 28. Eu vou achar aqui na minha Bíblia, 1 Reis 11 e o verso 28. Aqui eu achei já, né? Vamos ler o 11 e o 28 e olha só o que diz a Bíblia. A Bíblia fala de Jeroboão. A Bíblia fala que esse personagem era um homem de Deus. A Bíblia fala que foi Deus que escolheu ele. Mas nós vamos ver aqui uma coisa incrível. Olha, tinha boas qualidades. Deus falou, não, vou querer que Jeroboão vai ficar com as 10 tribos, porque então havia somente um governante. Salomão era governante sobre as 10 tribos de Israel. Mas veio Roboão depois e começou a tornar pesado o jugo sobre o povo. E Deus havia predito pelo profeta, se eu não me engano, Aias, que ele rasgaria e daria 10 tribos. Isso aconteceu, nós vamos ler aqui, a Jeroboão. E ele falou, gente, ó Jeroboão, se você fizer certinho, nós vamos ler aqui na Bíblia os versos, né? Vejam como está lá, 11 e 28, diz assim. Eu já encontrei aqui na minha Bíblia. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era um homem valente e capaz, moço laborioso, ele se pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Veja, Jeroboão, aos olhos de todos, era uma excelente pessoa, posto que Deus ele vai dar este posto a ele. E nós vamos ler aqui do verso 31 ao 39, olha, disse Jeroboão, e disse a Jeroboão, o profeta, né? Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, porém ele dará uma tribo por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarode, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milco, deus das filhas de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe de todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seus filhos tomarei o reino, a saber, as 10 tribos eu darei a ti. Olha só, até o 39 nós vamos lendo. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi por ali por o meu nome. Tomar-te-ei e reinará sobre todo o que desejar a tua alma, e será rei sobre todo Israel, dizendo para Jeroboão. Olha, diz aqui a condição: se ouvides tudo o que te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edificarei a casa de Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Olha o que Deus diz aqui a Jeroboão. Que mensagem poderosa! Deus diz assim, olha, Jeroboão era um homem valente e tudo mais. Quem escolhe Jeroboão? Foi Deus. Foi Deus quem coloca lá. Olha, isso aqui é impactante nessa mensagem nossa aqui. Imagine que se Deus falasse assim, hoje nós ouvíssemos falar de Deus, não, eu vou colocar o presidente Lula lá para presidente e tudo. Aí nós descobrimos, nossa vida, roubou, fez muitas coisas, saiu na Lava Jato, embora tem todo esse processo criminal aí contra ele, e provas de que realmente houve os mensalão, o petrolão e todas essas corrupções que nós conhecemos. Nós poderíamos assim falar, nossa vida, Deus errou feio, né? Nós iríamos
com certeza argumentar aqui e dizer o seguinte, que Deus, ele errou feio, mas olha, Deus, essa onisciência de Deus, conhecia os dois caminhos de Jeroboão. Ele conhecia o caminho de obediência, viu que ele fala que se eu fazer vai dar tudo certo, vou te multiplicar. Mas acontece que Jeroboão, ele toma um caminho totalmente inverso do que Deus tinha falado para ele, e logo depois ele institui a idolatria. Veja que situação embaraçosa, né? Então eu coloco isso para que vocês entendam que a onisciência de Deus não tem nada a ver com o plano, as decisões humanas. A onisciência de Deus sempre conhecerá os nossos dois caminhos, nossos dois rumos, não unicamente um só, porque não existe unicamente um só, mas os dois. E quando Deus ele decide criar, ele decide que homens como que vieram à existência, como Hitler, Stalin, Mao Tse Tung e muitos outros que foram uma maldição para a Terra, Deus também viu que eles poderiam ter escolhido o outro caminho, esse outro caminho existente. Deus conhecia tudo como poderia ser se eles tomassem uma decisão diferente, mas também Deus conheceu, ele sabe como seria, né, esse caminho deles, eles andando por esse caminho diferente, que é tudo isso que Deus, que nós vimos, acompanhamos na história, a Segunda Guerra Mundial, e todos esses desastres que esses homens maus trouxeram, né, esse prejuízo ao povo de Deus. E Deus ele decidiu apostar, porque ele sempre aposta no lado bom, né, imaginando o bom, o melhor nosso, o melhor caminho, a melhor decisão. Então essa é uma mensagem. E olha só que Jeroboão, nós vamos ver em 1 Reis 15, verso 34, o homem em quem Deus havia escolhido, né? Eu vou ler aqui 15, verso 34, que diz o seguinte: 1 Reis, já tem segunda, mas é 1 Reis 15, 34. Fez o que era mal ao Senhor e andou nos caminhos que Jeroboão e no seu pecado qual fizera Israel cometer. Jeroboão virou um símbolo de maldade, de mau exemplo em Israel. Hoje eu vou colocar aqui também o último texto para nós terminarmos essa pequena meditação, que está no livro de Mateus, capítulo 13, verso 14. Veja, você que está nos assistindo, Deus, ele está dando a você essas duas possibilidades de caminho, entendeu? Deus conhece aí quando você toma o mau caminho da tua decisão. Deus sabe que quando você entrou por esse caminho das drogas ou qualquer outro caminho, sabe? E Deus está vendo que esse caminho pode te levar à perdição. Há coisas terríveis nesse caminho que você tem andado aí. Mas Deus também olhou para você, você que está assistindo essa mensagem. Deus viu quão melhor e quão melhor poderia ter sido sua vida se você andasse no bom caminho de Deus, andasse no caminho de Deus. E como ela teria sido diferente. Deus enxergou essas duas situações. A onisciência de Deus, ela consegue enxergar todas essas coisas, mas não é o fator decisivo da nossa vida. E nós temos que tomar essa nossa decisão. E olha só em Mateus, né? Abram a Bíblia lá em Mateus, é o último texto que nós iremos ler, capítulo 13 e 14. E eu vou ler, e ele diz assim: Mateus 13, 14. Deixa eu ver se eu encontro o texto aqui. Mas a Bíblia diz aqui que, puxa, esse não é o texto mesmo que eu gostaria de ler com vocês. Mas ela fala que nós temos dois caminhos, né? Duas portas. A porta estreita, eu estou tentando ver aqui se eu encontro aqui, e a porta larga, né? Ele fala assim, entrai pela porta estreita, porque ela conduz à salvação, o conhecimento, a onisciência dos dois caminhos, e não entrar pela porta larga, porque ela conduz à perdição. Então, esse aqui, né, vou terminar o nosso assunto. Que Deus abençoe você. Se você gostou e achou relevante o conteúdo, que você venha compartilhá-lo com as outras pessoas. Que Deus abençoe, né, a vocês todos que estão assistindo nosso canal, e que você também tome essa decisão. Sabe que Deus ele fez uma aposta quando permitiu que você viesse à vida. E esse caminho que você tem andado não é aquele caminho que Deus quer que você tenha trilhado.
Deus conhece esse caminho que você está andando e sabe o que vai dar. E Ele sempre pede para que nós voltamos ao bom caminho. Esse é um apelo da palavra de Deus. Volte para o bom caminho. E o bom caminho é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, um beijo a todos e até o próximo vídeo.